O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus atravessou de novo numa barca para a outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele e Jesus ficou na praia. Aproximou-se então um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu a seus pés e pediu com insistência: minha filhinha está nas últimas. Vem, põe suas mãos sobre ela, para que ela sare e viva. Jesus então o acompanhou. Uma numerosa multidão o seguia e o comprimia. Ora, achava-se ali uma mulher que há 12 anos estava com uma hemorragia, tinha sofrido nas mãos de muitos médicos, gastou tudo o que possuía e, em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por trás, no meio da multidão, e tocou sua roupa. Ela pensava: se eu ao menos tocar a roupa dele, ficarei curada. A hemorragia parou imediatamente e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele e, voltando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou minha roupa? Os discípulos disseram: estás vendo a multidão que te comprime e ainda perguntas quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. A mulher, cheia de medo, tremendo, percebendo o que havia acontecido, veio e caiu aos pés de Jesus e contou-lhe toda a verdade. E ele disse: filha, a tua fé te curou. Vá em paz e fica curada dessa doença. Ele estava ainda falando quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo: tua filha morreu, porque ainda incomodas o mestre. Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: não tenha medo, basta ter fé. E não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e como estavam chorando e gritando. Então ele entrou e disse: por que essa confusão e esse choro? A criança não morreu, mas está dormindo. Começaram então a caçoar dele, mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina, e os 3 discípulos que o acompanhavam. Depois entraram no quarto onde estava a criança. Jesus pegou na mão da menina e disse: Talita cum, que quer dizer: menina, levanta-te. Ela levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha 12 anos. E todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo e mandou dar de comer à menina. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, como todos os dias, nós temos a oportunidade de ouvir e meditar a palavra de Deus. A palavra do Senhor nosso Deus, ela nos instrui, ela nos anima a caminhar, a viver a nossa vida com esperança e fé, apesar das dificuldades,
das muitas tribulações que às vezes somos acometidos. E essas dificuldades, essas tribulações do dia a dia, as simples e as difíceis, as mais fáceis e as complexas, aquelas que verdadeiramente desafiam a nossa fé, como por exemplo, a doença e, no pior dos casos, a morte. Deus está ao nosso lado em todas as situações, nos momentos alegres e felizes e nos momentos de dor e de luto. Não nos esqueçamos disso, jamais. Na primeira leitura, é tocante quando nós ouvimos que o rei Davi, ao saber da notícia da morte de seu filho Absalão, ele exclama com profundo pesar e dor no coração: Absalão, Absalão, meu filho Absalão. Deus tem misericórdia e compaixão de todos aqueles pais que tiveram de sepultar seus filhos. Creio que não existe uma dor maior do que essa, inclusive antinatural, que os filhos partam antes dos pais. Mas Deus conhece a nossa dor, a nossa luta, a nossa dificuldade. Qual é a certeza que nós trazemos, meus queridos irmãos e irmãs, na hora da dor, de que Deus verdadeiramente nos ama? Lembre-se, Deus não poupou o seu próprio Filho. Deus optou por nós, a Jesus. E a vida de Jesus nos garantiu a salvação eterna. É com este amor que Deus nos ama. Deus não poupou o seu próprio Filho. E Deus se compadece de nossas tristezas e de nossas fraquezas. No Evangelho, nós vemos que Jesus é interpelado por Jairo. Jairo, o próprio Evangelho nos informa, ele é um mestre de leis, é o chefe da sinagoga de Cafarnaum, é um homem inteligente, um homem sábio. Mas no momento em que Jairo tem que lidar com a possibilidade da dor, da perca de um filho, de sua filhinha de 12 anos, uma criança, então ele deixa de lado todas as suas crenças e todas as suas verdades e cai aos pés de Jesus. Senhor, minha filha está morrendo. Qual o pai, qual a mãe que não fica apavorado? A simples ideia de uma febre, de uma doença. E Jesus, então, vai em socorro daquela criança. No meio do caminho, uma outra filha de Deus, com fé e confiança, ela vai até Jesus. Se eu ao menos tocar na barra do seu manto, eu serei curada. E com essa mesma fé, aquela que toca Jesus é também tocada por Ele e recebe a cura e recebe a salvação. Jesus faz questão de saber quem foi que o tocou. Nós todos fazemos orações, meus queridos irmãos e irmãs. Mas, infelizmente, apenas algumas orações tocam o coração de Deus. Aquelas orações que são feitas com docilidade e temor filial. Aquelas orações que brotam do nosso coração
Aquelas orações que são confiantes, de filhos e filhas que pedem na certeza de que Deus ouve e atende os nossos pedidos. O próprio Jesus nos diz, em outra passagem do Evangelho, peçam e vos será dado. Procurem e encontrarão. Batam e a porta será aberta. Rezar sempre, pedir sim, mas pedir com confiança. Tenha fé. A tua fé te salva, te cura e te liberta. Jesus então solicita que todos saiam da casa, a não ser os pais e os 3 apóstolos que ele convidou, Pedro, Tiago e João. E Jesus faz uma afirmação que nos deixa intrigados. Mesmo após o anúncio da morte da menina, Jesus diz aos pais da criança: a menina não morreu, ela está dormindo. Por quê? Meus queridos irmãos e irmãs, ali está presente o autor da vida. É o nosso Deus. Ele venceu por nós o pecado e a morte. E todos aqueles que estão ligados a Cristo Jesus são vencedores do pecado e da morte. Para nós, pela fé em Cristo ressuscitado, a morte nada mais é do que um sono. Um sono do qual seremos despertados para a vida eterna. Mas Jesus desperta a menina naquele momento, para a alegria e felicidade dos pais. E ele pede segredo, porque a morte e a vida permanece para nós um mistério que só pode ser contemplado por aqueles que verdadeiramente amam a Deus em seus corações. Assim seja.